E aí, galera? Esta noite vamos mergulhar no passado mais uma vez, nos infiltrando nas vidas de aldeões, mulheres, crianças e idosos italianos, em uma aldeia toscana. Mas antes de começarmos e de você se acomodar de vez, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curtir o que rola por aqui. E aproveita para comentar de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro saber até onde essa conexão chega e quem está do outro lado da tela. O ritmo suave de uma aldeia toscana. Imagine um mundo onde o sol nasce lentamente sobre colinas ondulantes, tingindo o céu de dourado e rosa. Você está na Toscana, na Itália, por volta do ano 1250, em uma pequena aldeia medieval aninhada entre vinhedos e olivais, onde o ar cheira a terra úmida e ervas selvagens. Esta história é sobre os camponeses que vivem aqui, cujas vidas seguem o ritmo das estações, do trabalho na terra e da fé silenciosa. O som de pássaros cantando ao amanhecer ecoa ao longe, misturado ao murmúrio de um riacho próximo. É uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e deixar sua mente vagar pelas colinas verdejantes, onde o cheiro de azeitonas e uvas maduras enche o ar. Vamos começar com o despertar de um dia na aldeia, explorando os primeiros sons, os cheiros da manhã e os movimentos lentos que dão vida a este mundo. Enquanto o vento sopra suavemente pelas oliveiras, respire fundo e deixe a história começar. O sol mal havia surgido no horizonte quando Giovanni abriu os olhos. O som de pássaros cantando ao longe, filtrando-se pela janela de madeira da pequena cabana de pedra. Ele estava deitado em um colchão de palha coberto por um cobertor de lã grosseira, o cheiro de terra e lã úmida impregnado no tecido. O ar dentro da cabana era fresco, com um toque de fumaça da lareira que queimara durante a noite. E o som de sua respiração lenta misturava-se ao crepitar quase imperceptível das brasas remanescentes. Ele se levantou, o som das palhas rangendo, sob seu peso, e sentiu o chão de terra batida frio sob seus pés descalços enquanto caminhava até a porta. O cheiro de orvalho e ervas selvagens alcançava-o quando ele a abriu. O som das dobradiças de ferro rangendo baixo contra o silêncio da manhã. Lá fora, a aldeia ainda dormia, envolta em uma névoa leve que pairava sobre os telhados de pedra e as ruas estreitas de terra. O som de água pingando de um telhado próximo ecoava suavemente, caindo em poças formadas pela chuva da noite anterior. E o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma doce de flores silvestres que cresciam nas margens do caminho. Giovanni respirava fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões, e olhou para as colinas que cercavam a aldeia, onde vinhedos e olivais se estendiam como um tapete verdejante. O sol nascente lançava uma luz dourada sobre as folhas, e o som de um vento leve farfalhando nas oliveiras criava um sussurro que parecia embalar a paisagem. Sua primeira tarefa era reacender o fogo. Ele voltou para dentro da cabana, o som de seus passos na terra batida ecoando baixo, e ajoelhou-se ao lado da lareira. Pegou alguns gravetos secos que estavam empilhados em um canto, o cheiro de madeira ressequida subindo enquanto os quebrava com as mãos, o som dos gravetos estalando preenchendo o silêncio. Usando uma pedra de sílex e um pedaço de aço, ele bateu até que uma faísca saltasse, o som do metal contra a pedra um clique seco, e logo uma chama pequena surgiu. O crepitar do fogo crescendo enquanto ele soprava suavemente. O cheiro de fumaça subiu, misturando-se ao aroma de ervas secas que pendiam das vigas. E ele pendurou uma panela de ferro sobre as chamas, o som do metal tilintando contra as pedras da lareira. Enquanto o fogo aquecia, Giovanni preparava um mingau simples. Ele pegou um saco de farinha de cevada guardado em um canto, o som do tecido sendo aberto ecoando baixo, e despejou a farinha na panela, o cheiro de grãos crus subindo enquanto a misturava com água de um odre de couro. O som da colher de madeira raspando o ferro era um ritmo constante, e o vapor começou a subir, trazendo um aroma terroso que enchia a cabana. Ele adicionou um punhado de ervas secas, tomilho e alecrim, colhidas nas colinas, o cheiro picante misturando-se ao da farinha,
e deixou o mingau borbulhar lentamente, o som das bolhas estourando um conforto contra o silêncio. Do lado, de fora, o som de vozes abafadas começou a surgir à medida que a aldeia acordava. Sua esposa, Maria, saiu da cabana com uma cesta de vime, o som do tecido roçando suas mãos, enquanto ajustava o cesto no braço. O cheiro de lã de sua túnica, misturando-se ao da terra úmida. Ela caminhou até o pequeno jardim ao lado da casa, onde tomates e ervas cresciam em fileiras cuidadas. O som de seus pés na terra macia ecoando baixo. O cheiro de manjericão e terra fresca alcançava Giovanni, enquanto ele a observava pela janela e ela colhia algumas folhas. O som de suas mãos arrancando as ervas, um sussurro contra o canto dos pássaros. Ela voltou com a cesta cheia, o som do vime rangendo enquanto a colocava no chão, e começou a preparar pão. O som da massa sendo amassada a um ritmo lento que se misturava ao crepitar do fogo. Os filhos do casal, Luca e Sofia, saíram da cabana, o som de suas risadas suaves ecoando enquanto corriam para o pátio. O cheiro de orvalho nos seus cabelos loiros capturado pela luz da manhã. Luca, o mais velho, pegou um balde de madeira, o som do metal tilintando enquanto o ajustava, e caminhou até o poço comunitário, o som de seus passos na terra misturando-se ao do vento nas oliveiras. O poço estava cercado por pedras musgosas, e o som da corda rangendo enquanto ele baixava o balde ecoava baixo, seguido pelo splash da água sendo recolhida. Ele voltou com o balde cheio, o som da água balançando dentro ecoando, o cheiro fresco e úmido alcançando a cabana enquanto despejava a água em uma bacia. Sofia ajudava a mãe, pegando um punhado de farinha com suas mãos pequenas, o som da farinha caindo na mesa de madeira ecoando baixo, o cheiro de grãos crus subindo enquanto ela trabalhava. O som da massa sendo moldada era um murmúrio constante, e Maria assava o pão em uma pedra aquecida sobre o fogo. O cheiro de pão cozido começando a encher a cabana, misturando-se ao aroma do mingau. Giovanni servia o mingau em tigelas de madeira, o som da colher batendo nas bordas ecoando, e a família se sentava ao redor do fogo, o som de suas colheres mexendo o mingau um ritmo tranquilo. O gosto era simples, mas reconfortante. O calor do alimento aquecendo seus corpos contra o frescor da manhã. Fora da cabana, o som de um sino distante começou a tocar, chamando os aldeões para a missa matinal na pequena igreja de pedra no centro da vila. O som do sino ecoava pelas colinas, misturando-se ao canto dos pássaros, e o cheiro de incenso flutuava no ar à medida que as portas da igreja se abriam. Giovanni terminava seu mingau, o som de sua colher pousando na tigela ecoando baixo, e se levantava, o som das palhas rangendo enquanto se movia. Ele pegava uma capa de lã, o cheiro de terra e fumaça impregnado no tecido, e saía com a família, o som de seus passos na terra misturando-se ao do vento que soprava suavemente pelas oliveiras. A aldeia começava a ganhar vida. Vizinhos saíam de suas cabanas, o som de portas rangendo e vozes abafadas ecoando pelas ruas, o cheiro de fumaça subindo de outras lareiras misturando-se ao da terra úmida. Um velho pastor passava com seu rebanho de cabras, o som dos sinos pendurados nos pescoços dos animais tilintando suavemente. O cheiro de lã e esterco fresco alcançando Giovanni enquanto acenava. O sol agora subia mais alto, aquecendo a terra, e o som do vento nas folhas das videiras criava um sussurro que parecia embalar a aldeia em um ritmo gentil. Giovanni caminhava até o campo, o som de seus pés na terra ecoando baixo, e olhava para as fileiras de videiras que ele cultivava, o cheiro de uvas verdes e terra úmida subindo do solo. Ele pegava uma enxada de madeira, o som do cabo rangendo em suas mãos enquanto a ajustava, e começava a cavar, o som da lâmina cortando a terra a um ritmo constante. O suor escorria de sua testa, o cheiro salgado misturando-se ao da terra, e o som de sua respiração ofegante era um lembrete do trabalho que o aguardava. Mas havia uma paz nisso. Um ritmo que seguia o pulsar da natureza, o som do vento e dos pássaros misturando-se ao de sua enxada, criando uma sinfonia da vida na Toscana. O sol subia lentamente no céu, lançando uma luz quente sobre as colinas da Toscana,
e o som de enxadas cortando a terra ecoava pelos campos ao redor da aldeia. Giovanni estava de pé entre as fileiras de videiras, o cheiro de terra úmida e uvas verdes subindo do solo enquanto ele trabalhava, o suor escorrendo de sua testa e misturando-se ao aroma salgado de seu esforço. O som de sua respiração ofegante era um ritmo constante, acompanhado pelo farfalhar do vento nas folhas das videiras, que ondulavam suavemente como ondas verdes. Ao seu redor, o canto de pássaros enchia o ar, um coro distante que parecia dançar, com o murmúrio de vozes de outros camponeses que começavam a se espalhar pelos campos. Ele ajustava a enxada em suas mãos calejadas, o som do cabo de madeira rangendo contra sua pele enquanto cavava ao redor das raízes das videiras, removendo ervas daninhas que cresciam entre elas. O cheiro de manjericão selvagem e tomilho subia, da terra exposta, misturando-se ao aroma de uvas que começavam a amadurecer, ainda verdes, mas prometendo um outono abundante. O sol aquecia suas costas, e o som de suas botas pisando na terra macia criava um ritmo tranquilo, um pulsar que seguia o movimento do dia. Ele parava por um momento, limpando o suor com a manga de sua túnica de lã, o tecido áspero roçando seu rosto, e olhava para as colinas, o verde das oliveiras contrastando com o dourado da relva seca ao longe. Maria juntou-se a ele, trazendo uma cesta de vime cheia de tomates recém-colhidos do jardim, o som do cesto rangendo enquanto o colocava no chão. O cheiro doce e ácido dos tomates enchia o ar, e ela começou a separar as ervas daninhas com as mãos, o som de seus dedos arrancando as raízes ecoando baixo. O sol refletia em seu rosto, destacando as linhas de trabalho em sua pele, e o som de sua respiração lenta misturava-se ao vento que soprava pelas videiras. Ela falava suavemente com Giovanni sobre o dia. O som de sua voz um murmúrio que se perdia no canto dos pássaros, e ele assentia. O som de sua resposta abafado enquanto voltava ao trabalho. Os filhos, Luca e Sofia, ajudavam nos campos próximos. O som de suas risadas suaves ecoando enquanto corriam entre as fileiras de trigo. Luca carregava um pequeno ancinho de madeira. O som do metal raspando a terra enquanto alisava o solo ao redor das plantas, o cheiro de terra recém-mexida subindo com cada movimento. Sofia seguia atrás, espalhando sementes de ervilha com as mãos. O som das sementes caindo na terra um sussurro. O cheiro de grãos crus misturando-se ao da relva. O sol aquecia suas cabeças, e o som de seus passos na terra criava um ritmo infantil que contrastava com o trabalho pesado dos adultos. De vez em quando um pardal pousava perto, o som de suas asas batendo ecoando baixo, e as crianças riam, o som de suas vozes leves enchendo o ar. O trabalho nos campos era uma dança comunitária. Vizinhos apareciam, o som de suas botas na terra anunciando suas chegadas, o cheiro de suor e lã úmida acompanhando-os enquanto traziam suas próprias ferramentas. Um homem idoso chamado Marco, com mãos enrugadas e uma capa remendada, caminhava com uma foice, o som do metal cortando a relva seca ecoando enquanto colhia feno para os animais. O cheiro de relva cortada subia, misturando-se ao aroma de terra quente, e o som de sua respiração ofegante era um lembrete de sua idade avançada. Ele parava para trocar algumas palavras com Giovanni, o som de suas vozes graves misturando-se ao vento, e oferecia um gole de água de um odre de couro, o som do líquido balançando dentro, ecoando enquanto o passava. Uma mulher chamada Rosa juntou-se ao grupo, trazendo um cesto de azeitonas verdes, o som do cesto rangendo enquanto o colocava no chão. O cheiro oleoso das azeitonas enchia o ar e ela começou a separá-las com cuidado. O som de suas mãos mexendo nas frutas ecoando baixo. Ela falava sobre a colheita do ano anterior, o som de sua voz suave contrastando com o trabalho, e o cheiro de azeite fresco que ainda impregnava suas mãos alcançava Giovanni. O sol subia mais alto, aquecendo a terra, e o som do vento nas oliveiras criava um sussurro que parecia embalar o trabalho, um ritmo que unia os camponeses em uma tarefa compartilhada. À medida que o dia avançava, o som de carroças de madeira começou a ecoar pelas trilhas entre os campos. O rangido das rodas
Na terra seca, misturando-se ao tilintar de sinos pendurados nos pescoços dos bois que as puxavam, um homem chamado Pietro guiava a carroça. O cheiro de esterco e feno fresco subindo enquanto transportava o feno colhido para o celeiro comunitário. O som dos cascos dos bois na terra era um ritmo constante, e o cheiro de couro das rédeas misturava-se ao da relva cortada. Ele acenava para Giovanni, o som de sua voz abafada pelo vento, e parava por um momento para ajudar a carregar algumas braçadas de feno, o som das hastes sendo empilhadas ecoando baixo. O calor do meio-dia trazia uma pausa. Os camponeses se reuniam sob a sombra de uma grande oliveira, o som de suas respirações lentas misturando-se ao farfalhar das folhas acima. Maria trouxe pão fresco e queijo de cabra, o som do pão sendo partido ecoando enquanto o dividia. O cheiro de fermento e leite azedo subindo do alimento. Eles comiam em silêncio, o som de seus dentes mastigando o pão um murmúrio, o gosto salgado do queijo misturando-se ao sabor terroso do pão. Giovanni bebia a água de uma cabaça, o som do líquido descendo por sua garganta ecoando baixo, o frescor aliviando o calor que cobria seu rosto. Durante a pausa, as crianças brincavam, o som de suas risadas suaves ecoando enquanto rolavam uma pedra entre si, o cheiro de terra seca subindo com cada movimento. Sofia cantava uma canção infantil, o som de sua voz leve flutuando no ar, e Luca imitava o canto de um galo, o som de sua risada misturando-se ao dos pássaros. O sol brilhava acima, aquecendo a terra, e o som do vento nas videiras criava um sussurro que parecia embalar a cena. Um momento de paz no meio do trabalho. O trabalho recomeçava com a sombra da tarde. Giovanni voltou às videiras, o som de sua enxada cortando a terra retomando seu ritmo, o cheiro de uvas verdes e terra úmida subindo com cada golpe. Maria juntou-se à Rosa para colher azeitonas, o som de suas mãos batendo nos galhos ecoando baixo, as frutas caindo nas cestas com um leve tud. O cheiro oleoso das azeitonas enchia o ar, e o som de suas conversas abafadas misturava-se ao vento, um diálogo tranquilo sobre o clima e as colheitas. Luca e Sofia ajudavam a carregar as cestas, o som do vime rangendo enquanto caminhavam, o peso das azeitonas fazendo o chão ranger sob seus pés. À medida que o sol descia, o som de um sino ecoou da igreja, chamando os camponeses para a oração da tarde. O som do sino atravessava as colinas misturando-se ao canto dos pássaros, e o cheiro de incenso começou a flutuar do centro da aldeia. Giovanni parou, limpando as mãos na túnica, o som do tecido roçando sua pele ecoando baixo, e caminhou com a família para a igreja, o som de seus passos na terra misturando-se ao dos vizinhos que se juntavam. O trabalho nos campos era um ciclo, um ritmo que seguia o sol e a terra, e o dia na Toscana seguia seu curso gentil. O sol estava no seu zênite, aquecendo as ruas estreitas da aldeia toscana, e o som de vozes abafadas enchia o ar enquanto o mercado semanal começava a se formar. Giovanni caminhava lentamente pela praça central. O cheiro de pão fresco, queijo e ervas secas subindo das barracas de madeira que se alinhavam ao longo do caminho de terra. O som de seus pés pisando na poeira misturava-se ao tilintar de moedas, enquanto comerciantes negociavam. E o vento leve que soprava pelas oliveiras ao redor criava um sussurro que parecia embalar a movimentação. O mercado era o coração da comunidade, um lugar onde os camponeses se reuniam para trocar bens, compartilhar notícias e fortalecer os laços que os uniam nas colinas verdejantes. Ele carregava uma cesta de vime com algumas azeitonas verdes e um saco de trigo recém-colhido. O som do cesto rangendo em suas mãos enquanto o ajustava no braço, o cheiro oleoso das azeitonas misturando-se ao aroma terroso do trigo. Uma mulher chamada Teresa, com um avental manchado de farinha, acenava para ele de uma barraca próxima, o som de sua voz suave ecoando enquanto oferecia um pedaço de pão quente. O cheiro de fermento subia do pão, e Giovanni aceitava, o som de suas mãos quebrando o pão ecoando baixo, o gosto quente e crocante aquecendo sua boca. Em troca, ele entregava algumas azeitonas, o som das frutas caindo na cesta de Teresa um gesto simples de partilha, o cheiro delas misturando-se ao da farinha. Ao redor, o mercado ganhava vida.
Um homem idoso chamado Carlo vendia queijo de cabra, o som de sua faca cortando o queijo ecoando enquanto preparava pedaços para os clientes. O cheiro azedo e salgado subindo do produto. Ele conversava com Giovanni, o som de suas vozes graves misturando-se ao murmúrio da multidão, e contava sobre uma chuva que havia molhado os campos na noite anterior, o cheiro de terra úmida ainda presente em suas roupas. O tilintar de moedas trocadas ecoava enquanto Giovanni pagava por um pedaço de queijo. O peso frio do metal em suas mãos um lembrete do valor do comércio na aldeia. O som dos passos na terra seca aumentava à medida que mais moradores chegavam, o cheiro de lã e suor acompanhando-os enquanto carregavam cestos de legumes e frutas. Maria apareceu com Luca e Sofia, o som de suas risadas suaves ecoando enquanto carregavam uma cesta de tomates e ervas. O cheiro doce e ácido dos frutos, subindo ao ar. Ela parou em uma barraca onde uma mulher chamada Helena vendia linho tecido à mão. O som do tecido sendo desdobrado ecoando baixo enquanto examinava os padrões. O cheiro de linho fresco e tingido com urze alcançava Maria. E ela negociava com Helena, o som de suas vozes abafadas misturando-se ao tilintar de moedas. Luca ajudava a carregar um rolo de linho, o som do tecido roçando suas mãos ecoando. E Sofia brincava com uma fita colorida que caíra no chão, o som de suas risadinhas enchendo o ar. O mercado também era um lugar de notícias. Um jovem, pastor chamado Matel aproximou-se. O som de suas botas na terra anunciando sua chegada. O cheiro de lã úmida de sua capa misturando-se ao da relva. Ele contava sobre um lobo avistado nas colinas, sua voz calma contrastando com a preocupação em seus olhos. E o som de sua respiração pesada ecoava enquanto descrevia o incidente. Giovanni ouvia, o som de sua resposta abafada misturando-se ao vento, e prometia manter os olhos abertos nos campos. O cheiro de fumaça subia de uma fogueira onde um homem assava castanhas, o som das castanhas estalando no fogo preenchendo o ar, e o aroma doce alcançava os presentes, atraindo crianças que se aproximavam com curiosidade. A conversa girava para os preparativos de uma festa de colheita que se aproximava, uma tradição anual que celebrava a generosidade da terra. O som de vozes animadas ecoava enquanto os aldeões discutiam os planos, o cheiro de vinho novo que alguém trazia em um odre de couro misturando-se ao da comida. Giovanni sugeriu usar as azeitonas para fazer azeite fresco, o som de sua voz grave misturando-se ao murmúrio, e Maria ofereceu-se para ajudar a assar pão, o som de suas palavras suaves ecoando enquanto planejava os detalhes. O tilintar de moedas cessava por um momento, substituído pelo som de cestos sendo rearranjados, o cheiro de terra e ervas dominando o ar enquanto o mercado seguia seu curso. À tarde, o mercado deu lugar a uma reunião comunitária perto da igreja. O som do sino tocava novamente, chamando os moradores, e o cheiro de incenso flutuava das portas abertas, misturando-se ao aroma de relva cortada que vinha dos campos próximos. Giovanni e a família caminharam até lá, o som de seus passos, na terra ecoando baixo, e sentaram-se em bancos de madeira, o rangido do material misturando-se ao murmúrio de orações. Um padre idoso, com uma túnica remendada, falava em latim, o som de sua voz rouca ecoando nas paredes de pedra, e o cheiro de cera derretida das velas subia, aquecendo o ambiente. As crianças ficavam quietas, o som de suas respirações lentas misturando-se ao do vento que entrava pelas janelas. Após a oração, os aldeões começaram a planejar a festa. O som de vozes abafadas enchia a igreja enquanto discutiam quem traria queijo, quem forneceria vinho e quem decoraria a praça com flores silvestres. Maria sugeriu usar as ervas do jardim para temperar a comida, o som de sua voz suave contrastando com o tom mais alto de Carlo, que oferecia seu feno para assar carne, o cheiro de relva seca ainda em suas mãos. O padre abençoava os planos, o som de sua prece em latim ecoando, e o cheiro de incenso permanecia, um sinal de proteção para a celebração. De volta à cabana, a família começou os preparativos. Giovanni trouxe um cesto de azeitonas, o som do cesto sendo colocado no chão ecoando baixo, e Maria pegou uma pedra de moer.
o som da pedra raspando a outra ecoando enquanto começava a triturar as frutas. O cheiro oleoso do azeite fresco subia, misturando-se ao aroma de ervas secas que pendiam das vigas. E o som de suas mãos trabalhando era um ritmo tranquilo. Luca e Sofia ajudavam a separar as polpas. O som de suas risadas suaves ecoando enquanto brincavam com as sementes. O cheiro de terra e azeite enchendo a cabana. O dia terminava com o som do vento soprando pelas oliveiras. E o cheiro de azeite fresco misturava-se ao da terra úmida enquanto a família descansava. A festa estava a caminho. Um momento de união que prometia aquecer a aldeia. E o som das vozes do mercado ainda ecoava na memória de Giovanni. Um lembrete da vida compartilhada nas colinas toscanas. O sol começava a se pôr sobre as colinas, toscanas tingindo o céu de tons de laranja e púrpura, e o som de tambores distantes ecoava pela aldeia, anunciando o início da festa de colheita. Giovanni estava no pátio de sua cabana. O cheiro de azeite fresco e ervas secas subindo do azeite que ele havia preparado no dia anterior, misturando-se ao aroma de lenha queimando nas fogueiras que começavam a ser acesas na praça central. O som de suas botas na terra ecoava baixo enquanto ele carregava um cesto de azeitonas e pão fresco para a celebração. O peso do cesto rangendo em suas mãos calejadas. A festa era um momento sagrado, um agradecimento à terra e a Deus pela colheita. E o vento que soprava pelas oliveiras criava um sussurro que parecia embalar a expectativa no ar. Maria caminhava ao seu lado, segurando uma panela de ferro com ensopado de carne e ervas. O som do metal tilintando enquanto ela ajustava o peso em seus braços. O cheiro salgado e terroso do prato subindo com o vapor. Luca e Sofia seguiam atrás. O som de suas risadas suaves ecoando enquanto carregavam flores silvestres colhidas nas colinas. O cheiro doce das pétalas misturando-se ao da terra úmida que ainda aderia às suas mãos. O caminho para a praça era iluminado pelo brilho das tochas que os aldeões acendiam. O som do fogo crepitando misturando-se ao murmúrio de vozes que se reuniam. E o cheiro de fumaça e resina flutuava, aquecendo a noite fria. Na praça, a comunidade já se organizava. Mesas de madeira, gastas e marcadas pelo tempo, foram arrastadas para o centro. O som das tábuas rangendo enquanto eram posicionadas. E o cheiro de relva cortada subia do chão, onde o feno havia sido espalhado. Uma mulher chamada Helena decorava as mesas com as flores trazidas pelas crianças. O som de suas mãos arranjando as pétalas ecoando baixo. O brilho das cores contrastando com o escuro da noite. O som de tambores aumentava, batidos por um grupo de jovens perto da igreja. E o ritmo lento e constante parecia guiar os movimentos dos aldeões. O cheiro de incenso começando a se misturar ao da comida, enquanto o padre se aproximava. Giovanni colocou seu cesto na mesa, o som das azeitonas caindo suavemente ecoando, e ajudou a despejar o ensopado de Maria em uma grande panela comunitária. O som da colher de madeira batendo no metal preenchendo o ar. O cheiro de carne assada, temperada com alecrim e tomilho, subia com o vapor, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos vizinhos. Carlo trouxe queijo e vinho, o som da rolha de madeira sendo removida de um odre ecoando, o aroma frutado do vinho misturando-se ao azedo do queijo. O tilintar de canecas de barro sendo preenchidas com o líquido vermelho ecoava, e o som de vozes abafadas aumentava à medida que os aldeões começavam a se reunir ao redor das mesas. O padre iniciou a bênção, o som de sua voz rouca recitando, orações em latim ecoando pela praça, o cheiro de cera derretida das velas que ele carregava subindo no ar. As crianças ficavam quietas, o som de suas respirações lentas, misturando-se ao murmúrio da multidão, e o vento que soprava pelas oliveiras parecia responder às palavras do padre, trazendo um sussurro que aquecia a noite. Após a bênção, o som de tambores retomou, mais alto agora, e os aldeões começaram a servir a comida, o som de colheres e facas batendo em tigelas de madeira, criando um ritmo comunitário. O gosto do ensopado era rico, com o sabor terroso, das ervas contrastando com a carne macia, e o pão fresco assado por Maria tinha um aroma quente que enchia a boca. A festa ganhava vida com danças e músicas. Um homem chamado Pietro pegava uma flauta de madeira.
O som das notas suaves ecoando enquanto tocava uma melodia tradicional. O cheiro de resina do instrumento misturando-se ao da fumaça das fogueiras. Mulheres e crianças formavam círculos, o som de seus pés batendo na terra criando um ritmo alegre, e o cheiro de lã de suas túnicas agitava-se com o movimento. Giovanni dançava com Maria, o som de suas risadas abafadas misturando-se ao da música, e o suor escorria de sua testa, o cheiro salgado alcançando o ar enquanto giravam lentamente. Luca e Sofia imitavam os adultos, o som de suas risadinhas ecoando, o brilho de suas faces refletindo a luz das tochas. À medida que a noite avançava, o som de conversas aumentava, e o cheiro de vinho e carne assada dominava a praça. Um grupo de idosos sentava-se perto do fogo, o som de suas vozes roucas contando histórias de colheitas passadas ecoando baixo, o crepitar das chamas misturando-se às palavras. Uma mulher chamada Rosa falava de um ano em que a chuva destruiu os vinhedos, o som de sua respiração pesada enquanto relembrava, e o cheiro de terra úmida parecia voltar com a memória. Giovanni ouvia, o som de sua resposta abafada misturando-se ao vento, e tomava outro gole de vinho, o sabor frutado aquecendo sua garganta. As crianças brincavam com lanternas de papel, o som de suas vozes suaves ecoando enquanto corriam, o cheiro de cera derretida subindo das pequenas chamas. Sofia segurava uma lanterna, o som do papel farfalhando em suas mãos, e o brilho amarelado iluminava seu rosto, criando sombras suaves na praça. Luca juntava-se a um grupo de meninos, o som de suas risadas misturando-se ao tilintar de pedras que jogavam em um jogo simples, o cheiro de terra seca subindo com cada movimento. O vento soprava mais forte, o som nas oliveiras criando um sussurro que parecia embalar a festa, e o calor das fogueiras aquecia os rostos dos aldeões. A comida continuava a ser compartilhada. Maria servia mais ensopado, o som da colher batendo, na panela ecoando, e o cheiro de ervas frescas subia com cada porção. Carlo cortava mais queijo, o som da faca contra a madeira ecoando baixo, e o aroma azedo misturava-se ao do vinho que Pietro servia, o tilintar das canecas enchendo o ar. O gosto da comida era um conforto, um presente da terra que os aldeões celebravam com gratidão, e o som de suas vozes abafadas criava uma sinfonia de união. À medida que a lua subia no céu, o som de tambores diminuía, dando lugar a um silêncio gentil, quebrado apenas pelo crepitar das fogueiras e pelo vento nas oliveiras. As crianças adormeciam nos braços dos pais, o som de suas respirações lentas ecoando, e o cheiro de fumaça e vinho pairava na praça. Giovanni e Maria sentavam-se perto do fogo, o som de suas mãos segurando canecas ecoando baixo, e olhavam para as estrelas, o brilho refletindo em seus olhos. A festa era mais que uma celebração, era um laço que unia a aldeia, um ritmo que seguia o pulsar da terra e do céu. A manhã de domingo chegou com um céu claro sobre a Toscana, e o som de sinos ecoava pelas colinas, chamando os aldeões para a missa na pequena igreja de pedra no centro da vila. Giovanni acordou cedo. O cheiro de terra úmida e palha subindo do chão da cabana enquanto se levantava, o som das palhas rangendo sob seu peso. O ar estava fresco, com um toque de orvalho que entrava pela janela entreaberta, e o som de pássaros cantando ao longe misturava-se ao toque dos sinos, criando uma melodia que parecia abençoar o dia. A vida na aldeia era profundamente marcada pela fé, e o domingo era um momento de pausa, reflexão e conexão com o divino, com o vento nas oliveiras sussurrando como uma prece. Ele vestiu sua melhor túnica, uma peça de lã tingida com urze, o som do tecido roçando sua pele ecoando enquanto ajustava as mangas, o cheiro de lã úmida impregnado no material. Maria penteava os cabelos de Sofia, o som do pente de madeira, passando pelos fios loiros ecoando baixo, o cheiro de ervas que ela usava para lavar o cabelo subindo no ar. Luca polia suas botas com um pano, o som do tecido contra o couro ecoando, o cheiro de óleo animal misturando-se ao da palha. O som dos sinos aumentava, um chamado insistente,
E a família saía da cabana, o som de seus passos na terra misturando-se ao do vento que soprava pelas colinas. A igreja era um edifício simples, com paredes de pedra cobertas de musgo, e o som de passos ecoava no chão de pedra polida enquanto os aldeões entravam, o cheiro de incenso subindo das velas acesas ao redor do altar. O padre, com sua túnica remendada, aguardava. O som de sua voz rouca entoando uma saudação em latim ecoando pelas paredes. O brilho das velas refletindo nos vitrais coloridos que lançavam tons de azul e vermelho no interior. Giovanni sentava-se com a família em um banco de madeira, o som do banco rangendo sob seu peso, e o cheiro de cera derretida misturava-se ao de lã úmida das túnicas dos presentes. A missa começava com cânticos, o som de vozes graves e suaves ecoando em uníssono. O latim fluindo como um rio tranquilo. Maria segurava um rosário de madeira, o som das contas tilintando enquanto as movia entre os dedos. O cheiro de incenso envolvendo-a enquanto murmurava suas orações. O som de sua voz quase imperceptível. Luca e Sofia observavam o padre, o som de suas respirações lentas misturando-se ao cântico, e o brilho das velas iluminava seus rostos, criando sombras suaves que dançavam com o movimento do ar. Giovanni inclinava a cabeça, o som de sua respiração pesada ecoando enquanto pensava nas colheitas, pedindo bênçãos para os vinhedos. O sermão falava da humildade, o som da voz do padre ecoando pelas paredes de pedra, e o cheiro de incenso parecia crescer, preenchendo o espaço com uma sensação de sacralidade. Ele contava uma parábola sobre um semeador, suas palavras lentas e ritmadas, e o som de sua voz misturava-se ao do vento que entrava pelas janelas, o cheiro de terra úmida alcançando os aldeões como um lembrete de suas vidas. Giovanni ouvia o som de sua respiração lenta enquanto refletia, e segurava a mão de Maria, o calor de sua pele um conforto silencioso. Após a missa, os aldeões se reuniam do lado de fora, o som de vozes abafadas ecoando enquanto compartilhavam pão bento, o cheiro de fermento misturando-se ao da relva úmida. O padre abençoava cada pedaço, o som de sua prece em latim ecoando baixo. E o gosto do pão era simples, mas carregado de significado, o som de dentes mastigando ecoando enquanto comiam. Giovanni conversava com Carlo, o som de suas vozes graves, misturando-se ao do vento. E discutiam o sermão, o cheiro de lã de suas túnicas subindo com o calor do sol que agora aquecia a praça. De volta à cabana, a espiritualidade continuava em gestos mais pessoais. Maria acendia uma pequena vela em um altar doméstico, uma prateleira de madeira com uma cruz e flores secas, o som do pavio crepitando enquanto a chama nascia, o cheiro de cera derretida subindo no ar. Ela rezava por proteção contra pragas, nos campos o som de sua voz suave ecoando na cabana, e o brilho da vela iluminava seu rosto, destacando sua expressão de devoção. Giovanni, sentado ao lado, segurava um amuleto de madeira entalhado com um símbolo de fertilidade. O som de suas mãos esfregando o objeto ecoando, o cheiro de madeira ressequida subindo enquanto pedia uma boa colheita. A aldeia também tinha suas superstições. Giovanni caminhava até o vinhedo, o som de suas botas na terra ecoando baixo, e colocava um galho de alecrim entre as videiras, o cheiro picante da erva subindo enquanto o ajustava. Uma prática para afastar maus espíritos. O som do vento nas folhas parecia aprovar, e ele murmurava uma prece antiga, o som de sua voz grave misturando-se ao canto dos pássaros. Maria, na cabana, pendurava um ramo de alho na porta, o som do cordão de palha rangendo enquanto o amarrava, o cheiro forte do alho subindo como uma proteção contra doenças e azar. As crianças aprendiam essas tradições. Luca ajudava o pai a cavar um buraco para enterrar uma pedra polida. O som da enxada cortando a terra ecoando, o cheiro de terra úmida subindo enquanto trabalhavam, um ritual para garantir chuva. Sofia colhia flores silvestres para oferecer à Virgem. O som de suas mãos arrancando as pétalas ecoando baixo, o cheiro doce das flores misturando-se ao da relva. Eles levavam as flores à igreja ao entardecer, o som de seus passos na pedra ecoando, e as colocavam no altar, o cheiro de incenso ainda presente no ar.
A noite caía, e o som do vento nas oliveiras aumentava, um sussurro que parecia carregar as preces dos aldeões. Giovanni e Maria sentavam-se fora da cabana, o som de suas respirações lentas misturando-se ao canto dos grilos, e olhavam para o céu, o brilho das estrelas refletindo a fé que guiava suas vidas. A espiritualidade na Toscana era um fio que conectava a terra ao céu, e os camponeses viviam essa conexão com cada prece e gesto. A noite caía sobre a Toscana, e o som do crepitar do fogo enchia a cabana de Giovanni, lançando uma luz quente que dançava nas paredes de pedra. O ar dentro da pequena casa estava impregnado do cheiro de ervas secas penduradas nas vigas e do aroma terroso de um ensopado que borbulhava lentamente em uma panela de ferro sobre as chamas. O som de água pingando de um balde mal selado ecoava, baixo, caindo em uma bacia no canto, e o vento que soprava pelas frestas da janela de madeira criava um sussurro gentil, misturando-se ao murmúrio de vozes suaves da família reunida. A vida doméstica na aldeia era um refúgio, um espaço de cuidado e tranquilidade que seguia o ritmo das tarefas diárias, e o som do fogo parecia embalar o ambiente em um conforto silencioso. Maria estava ajoelhada perto da lareira, mexendo, o ensopado com uma colher de madeira, o som do metal raspando o ferro ecoando em um ritmo constante. O cheiro de carne de porco, temperada com alecrim e alho, subia com o vapor, misturando-se ao aroma de batatas e cenouras que cozinhavam lentamente. Ela adicionava um punhado de sal, o som dos grãos caindo na panela ecoando baixo, e o gosto do vapor que alcançava seu rosto prometia uma refeição reconfortante. O som de sua respiração lenta misturava-se ao crepitar das chamas, e ela ajustava, a panela com as mãos calejadas, o peso do ferro rangendo contra as pedras da lareira. Giovanni sentava-se em um banco de madeira perto da porta, afiando uma faca com uma pedra de amolar. O som do metal raspando a pedra preenchendo o ar com um zumbido baixo. O cheiro de ferro e óleo subia da lâmina, e o som de suas mãos girando. A faca era um movimento cuidadoso. O peso do metal em suas mãos um lembrete de seu trabalho nos campos. Ele parava por um momento limpando a lâmina com um pano, o som do tecido roçando o metal ecoando, e olhava para a família, o cheiro de lã de sua túnica misturando-se ao da fumaça. O som de sua respiração pesada era um sinal de cansaço, mas também de satisfação após o dia nos vinhedos. Luca e Sofia brincavam perto da mesa, o som de suas vozes suaves ecoando enquanto montavam figuras de palha que haviam colhido nos campos. Sofia segurava um feixe de palha, o som de suas mãos amarrando os fios com um pedaço de corda ecoando baixo, o cheiro de relva seca subindo enquanto trabalhava. Luca moldava uma figura que lembrava um cavalo. O som de sua respiração concentrada, misturando-se ao do vento que entrava pela janela, e o brilho do fogo refletia nas formas rústicas que criavam. O cheiro de terra e palha enchia a cabana, um aroma que lembrava os campos que os sustentavam. A preparação da comida era uma tarefa compartilhada. Maria chamava Luca para ajudar a cortar pão. O som da faca de Giovanni sendo passada ao filho, ecoando, o peso do metal em suas mãos pequenas criando um som leve. O cheiro de fermento subia do pão fresco, e Luca cortava fatias com cuidado. O som da lâmina contra a crosta ecoando, o gosto do pão prometendo um jantar simples, mas nutritivo. Sofia trazia uma tigela de queijo de cabra, o som do recipiente, de madeira sendo colocado na mesa ecoando baixo, o cheiro azedo do queijo misturando-se ao da carne cozinhando. Ela espalhava o queijo sobre o pão com uma colher, o som do movimento ecoando, e o aroma salgado enchia o ar. O jantar começou com a família reunida ao redor do fogo, o som de colheres batendo em tigelas de madeira criando um ritmo tranquilo. O gosto do ensopado era rico, com o sabor terroso das batatas contrastando com a carne suculenta, e o pão com queijo trazia um conforto quente que aquecia suas gargantas. Giovanni servia a água de um odre, o som do líquido sendo despejado nas canecas ecoando, o frescor aliviando o calor do ensopado. O som de suas respirações lentas misturava-se ao crepitar do fogo, e o cheiro de fumaça e comida pairava na cabana, criando um ambiente acolhedor. Após a refeição, as tarefas continuavam. Maria lavava as tigelas com água fria de um balde.
o som da água pingando, ecoando enquanto esfregava com um pano áspero, o cheiro de terra úmida subindo do líquido. O som de suas mãos trabalhando era um murmúrio constante, e ela secava as tigelas com um trapo, o tecido roçando a madeira ecoando baixo. Giovanni remendava uma rede de pesca com uma agulha de osso, o som da linha passando pelo tecido ecoando, o cheiro de linho úmido misturando-se ao da lã de sua túnica. O som de sua respiração concentrada era um sinal de cuidado, e o peso da rede em suas mãos, um lembrete de seu uso nos riachos próximos. As crianças ajudavam a arrumar a cabana. Luca varria o chão de terra batida com uma vassoura de palha. O som das cerdas roçando a terra ecoando, o cheiro de poeira subindo enquanto trabalhava. Sofia dobrava os cobertores, o som do tecido sendo ajustado ecoando baixo, o cheiro de lã limpa misturando-se ao da fumaça. O som do vento nas janelas aumentava, um sussurro que parecia embalar a noite, e o brilho do fogo lançava sombras suaves nas paredes, criando uma sensação de paz. O repouso era o momento mais tranquilo. Giovanni e Maria sentavam-se perto do fogo, o som de suas respirações lentas misturando-se ao crepitar das chamas, e observavam as crianças adormecerem em seus colchões de palha, o som de suas respirações suaves ecoando. O cheiro de fumaça e lã úmida pairava no ar, e o som do vento nas janelas era um conforto, um lembrete da proteção da cabana contra a noite fria. Maria contava uma história sobre um anjo que protegia os campos, o som de sua voz suave ecoando, e o brilho do fogo refletia em seus olhos, criando um momento de calma. A noite avançava, e o som do fogo diminuía, as brasas brilhando em tons de vermelho e cinza. Giovanni colocava mais lenha, o som dos gravetos estalando ecoando, o cheiro de madeira queimando subindo enquanto ajustava as chamas. O som de suas mãos esfregando uma manta de lã ecoava enquanto a colocava sobre os filhos. O calor do tecido um presente contra o frio. O vento soprava mais forte lá fora. O som nas oliveiras criando um sussurro que parecia embalar a família. E o cheiro de terra úmida alcançava a cabana através das frestas. Um lembrete da vida que os sustentava. A cabana era um mundo próprio, um espaço de cuidado e repouso que seguia o ritmo da família. O som do fogo, o cheiro de comida, o murmúrio das vozes, tudo se entrelaçava em uma dança gentil que embalava a noite na Toscana. A manhã de outono trazia um frescor suave, a Toscana, e o som de água corrente enchia o ar, enquanto Giovanni caminhava em direção ao riacho que serpenteava pelas colinas além da aldeia. O céu estava coberto por nuvens leves tingindo a luz do sol de um tom prateado, e o cheiro de terra úmida e folhas caídas subia do chão coberto de musgo. O som de seus passos na relva molhada ecoava baixo, misturando-se ao canto de pássaros que anunciavam o dia, e o vento que soprava pelas árvores criava um sussurro gentil, balançando os galhos nus que marcavam a mudança das estações. A natureza era uma parceira constante para os camponeses, e suas interações com o riacho, as florestas e os sinais do clima guiavam suas vidas. Ele carregava uma rede de pesca remendada, o som do tecido roçando suas mãos ecoando enquanto a ajustava no ombro, o cheiro de linho úmido e terra impregnado nas fibras. O riacho estava calmo, com a água cristalina refletindo as colinas ao redor, e o som de pequenos peixes pulando a superfície criava um ritmo intermitente. Giovanni ajoelhava-se na margem, o som da relva amassada sob seus joelhos ecoando, e mergulhava a rede na água, o som do tecido cortando o líquido ecoando baixo. O cheiro fresco e mineral da corrente subia, misturando-se ao da terra úmida, e ele esperava pacientemente o som de sua respiração lenta acompanhando o fluxo da água. Após alguns minutos ele puxava a rede, o som da água escorrendo pelas malhas ecoando, e um pequeno peixe prata reluzia na luz. O cheiro úmido do animal alcançando-o, enquanto o colocava em um cesto de vime. O som de seus dedos ajustando a rede ecoava, e ele repetia o movimento, o peso do cesto aumentando lentamente com cada captura. O canto dos pássaros continuava, um murmúrio constante, e o vento nas árvores parecia aprovar seu trabalho.
o cheiro de folha seca subindo com cada rajada. Ele pensava na família, o som de sua respiração pesada misturando-se ao da água, imaginando o ensopado que Maria prepararia com os peixes. Mais tarde, Giovanni dirigiu-se à floresta próxima para coletar madeira, o som de seus passos na terra coberta de folhas ecoando baixo. O cheiro de musgo e casca úmida dominava o ar, e o vento que soprava pelas árvores criava um sussurro que parecia embalar a floresta. Ele carregava um machado de cabo curto, o som do metal tilintando contra sua coxa enquanto caminhava, e parava perto de um carvalho caído, o cheiro de madeira podre subindo do tronco. O som do machado cortando a madeira ecoava, um golpe lento e constante, e lascas caíam na terra, o cheiro de resina fresca misturando-se ao da floresta. Ele empilhava os gravetos em um saco de linho, o som dos pedaços roçando uns aos outros ecoando, o peso aumentando com cada camada. O som de um cervo movendo-se nas sombras chamou sua atenção. O farfalhar das folhas sob os cascos ecoando baixo, e o cheiro de terra remexida alcançava-o, enquanto o animal desaparecia entre as árvores. Giovanni parava por um momento. O som de sua respiração lenta misturando-se ao vento, e observava as marcas deixadas na terra, o cheiro de musgo úmido subindo como um sinal da presença da vida selvagem. Ele retomava o trabalho, o som do machado ecoando novamente, e o crepitar dos gravetos sob seus pés criava um ritmo gentil, enquanto carregava o saco de volta à aldeia. As estações traziam sinais que guiavam os camponeses. Ao retornar, Giovanni notava as folhas douradas caindo das oliveiras, o som delas tocando a terra ecoando baixo, o cheiro de outono misturando-se ao da terra úmida. O vento soprava mais, forte, carregando o aroma de uvas maduras dos vinhedos. E o som de sua respiração pesada era um lembrete da colheita que se aproximava. Ele parava para observar o céu, o som de suas mãos esfregando a barba ecoando, e notava nuvens mais escuras, no horizonte, um sinal de chuva que Maria confirmaria ao preparar o jantar. Na cabana, Maria trabalhava com os peixes, o som da faca cortando a carne ecoando enquanto os preparava, o cheiro fresco e salgado subindo do cesto. Ela aquecia uma panela sobre o fogo, o som do metal tilintando contra as pedras ecoando, e adicionava água e ervas, o aroma de alecrim misturando-se ao dos peixes. O som de sua colher mexendo o ensopado era um ritmo tranquilo, e o cheiro de vapor enchia a cabana, prometendo uma refeição quente. Luca e Sofia ajudavam a descascar batatas, o som de suas mãos pequenas roçando as cascas ecoando baixo, o cheiro de terra úmida subindo com cada movimento. O som de um trovão distante alcançava a aldeia, o vento nas janelas aumentando, e o cheiro de chuva começava a se misturar ao da comida. Giovanni trazia o saco de madeira para dentro, o som dos gravetos caindo no canto ecoando, e ajustava a porta contra o vento. O som das dobradiças rangendo baixo. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas, e o som de gotas batendo no telhado anunciava a chuva. Um som que embalava a família enquanto comiam. O gosto do ensopado era leve, com o sabor dos peixes contrastando com as ervas, e o som de colheres batendo nas tigelas criava um ritmo acolhedor. Após o jantar, a família sentava-se perto do fogo, o som de suas respirações lentas, misturando-se ao crepitar das chamas. Giovanni contava sobre o cervo na floresta, o som de sua voz, grave ecoando, e o cheiro de fumaça subia, aquecendo o ambiente. Sofia adormecia, o som de sua respiração suave ecoando, e o vento nas janelas parecia responder às histórias, o cheiro de chuva ainda presente. A natureza guiava a vida na Toscana, e cada som, cada cheiro, era uma parte do ciclo que o sustentava. O céu sobre a Toscana escureceu rapidamente naquela tarde, e o som de trovões distantes ecoava pelas colinas, anunciando a chegada de uma tempestade inesperada. Giovanni estava no vinhedo, o cheiro de terra úmida e uvas maduras subindo do solo enquanto ele ajustava as videiras, o som de suas mãos roçando as folhas ecoando baixo. O vento começava a soprar mais forte, uivando entre as oliveiras. E o cheiro de chuva iminente misturava-se ao da relva seca,
criando uma tensão no ar. Os camponeses sabiam que a natureza, embora generosa, também podia ser implacável, e o som do trovão se aproximando era um lembrete de sua vulnerabilidade, um chamado para se prepararem. Ele correu de volta à cabana, o som de suas botas chapinhando na terra que começava a se molhar ecoando, e o vento puxava sua capa de lã, o cheiro de tecido úmido subindo enquanto ele lutava contra as rajadas. Dentro da cabana, Maria já fechava as janelas de madeira, o som das tábuas rangendo enquanto as prendia, o cheiro de palha e fumaça misturando-se ao da chuva que começava a pingar pelas frestas. O som de sua respiração acelerada ecoava, enquanto ela chamava Luca e Sofia, que brincavam no pátio. O som de suas risadas suaves substituído pelo barulho de seus passos correndo para dentro, o cheiro de terra, molhada nos cabelos deles alcançando a cabana. A tempestade chegou com força, o som da chuva batendo no telhado de palha, ecoando como um tambor incessante, e o vento uivante fazia as paredes de pedra tremerem, o som das rachaduras assobiando com cada rajada. O cheiro de terra molhada e madeira úmida enchia o ar, e relâmpagos iluminavam o interior da cabana, o som de trovões rugindo logo após, fazendo Sofia se encolher nos braços de Maria, o som de sua respiração assustada ecoando. Giovanni acendia uma vela, o som do pavio crepitando enquanto a chama nascia, o cheiro de cera derretida subindo e lançando uma luz fraca que dançava nas paredes, criando sombras que pareciam se mover com o vento. Lá fora, o som de galhos quebrando nas oliveiras ecoava, e o vento carregava folhas e detritos que batiam contra a cabana, o som de pequenos impactos misturando-se ao da chuva. Giovanni sabia que os vinhedos corriam risco, e o som de sua respiração, pesada, ecoava enquanto ele pensava nas uvas que poderiam ser perdidas. Ele abria a porta por um momento, o som das dobradiças rangendo contra o vento, e o cheiro de chuva e terra encharcada o envolvia. O som de água escorrendo pelos telhados, das cabanas vizinhas ecoando ao longe. Ele fechava a porta rapidamente, o som do trinco ecoando, e o vento parecia rugir em resposta, o cheiro de umidade impregnando-se na madeira. A comunidade também se mobilizava. O som de vozes abafadas alcançava a cabana, vizinhos gritando, uns para os outros enquanto tentavam proteger seus bens. O som de suas palavras quase perdido no uivo do vento. Carlo, o vizinho mais próximo, batia na porta. O som de sua mão contra a madeira ecoando, e o cheiro de lã encharcada subia enquanto ele entrava, trazendo notícias do riacho que começava a transbordar. O som de sua voz rouca misturava-se ao da chuva, e ele falava de cabras que precisavam ser levadas para um terreno mais alto. O cheiro de esterco e terra molhada ainda em suas mãos. Giovanni e Carlo saíam juntos, o som de suas botas chapinhando na lama ecoando, e o vento os empurrava enquanto corriam para o curral comunitário, o som da chuva batendo em suas capas criando um tamborilar constante. O cheiro de esterco e lã molhada dominava o ar, e o som dos balidos das cabras ecoava enquanto elas se agitavam, sentindo o perigo. Eles guiavam os animais colina acima, o som de seus cajados batendo na terra encharcada ecoando, o peso da lama dificultando cada passo, o cheiro de relva molhada subindo com o esforço. Na cabana, Maria mantinha as crianças ocupadas, o som de sua voz suave ecoando enquanto contava uma história sobre um santo que acalmava tempestades, o cheiro de cera da vela misturando-se ao da palha. Lucas segurava um rosário, o som das contas, tilintando enquanto rezava, e Sofia cantava uma canção infantil, o som de sua voz trêmula ecoando baixo, o brilho da vela refletindo em seus olhos. O som da chuva no telhado era incessante, e o cheiro de terra molhada entrava pelas frestas, um lembrete da força da natureza que os cercava. A tempestade diminuía ao amanhecer, o som do vento uivante cedendo a um sussurro, e o cheiro de terra, encharcada e folhas caídas pairava no ar. Giovanni voltava à cabana, o som de suas botas na lama ecoando, o cheiro de lã encharcada subindo enquanto entrava, o peso da exaustão em seus ombros. O riacho havia causado danos, e o som de sua respiração pesada ecoava enquanto ele contava a Maria sobre a trilha que fora levada pela água.
o cheiro de terra molhada ainda em suas mãos. Mas as cabras estavam salvas, e o som das vozes dos vizinhos começava a ecoar novamente, agora mais calmas, o cheiro de fumaça subindo enquanto acendiam fogueiras para se aquecer. A família se reunia para avaliar os danos, o som de suas respirações, lentas misturando-se ao pingar da água que ainda caía do telhado. O vinhedo sofrera, e o som de Giovanni suspirando ecoava enquanto pensava nas uvas perdidas. O cheiro de terra e folhas molhadas, um lembrete da tempestade. Mas a comunidade se unia. O som de vizinhos trabalhando juntos ecoando ao longe. O cheiro de madeira úmida subindo enquanto reparavam cercas. A tempestade era um desafio, mas os camponeses da Toscana sabiam que a força da natureza era parte de sua vida. E o som do vento agora calmo parecia um sinal de esperança. O inverno começava a se anunciar nas colinas toscanas, e o som de um vento frio assobiava pelas frestas da cabana de Giovanni, trazendo um ar gélido que mordia a pele. O céu estava cinza, coberto por nuvens pesadas, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma de folhas secas que caíam das oliveiras, cobrindo o chão com um tapete dourado e marrom. O som das folhas sendo sopradas pelo vento ecoava baixo, e o canto dos pássaros, agora mais raro, era substituído pelo crepitar de um fogo que Maria mantinha vivo dentro da cabana. A chegada do inverno era um momento de transição, e os camponeses se preparavam com colheitas finais, reparos e rituais que protegiam suas famílias contra o frio. Giovanni acordava cedo, o som de sua respiração visível no ar gelado da cabana, o cheiro de palha úmida e fumaça impregnado no ambiente. Ele vestia uma capa grossa de lã, o som do tecido roçando sua pele ecoando enquanto a ajustava, o cheiro de lã tingida com urzes subindo do material. O som de suas botas na terra batida ecoava enquanto caminhava até a lareira, onde Maria já aquecia uma panela com água, o som do metal tilintando contra as pedras. O cheiro de fumaça e madeira queimada subia, e ela adicionava grãos de cevada à água. O som dos grãos caindo ecoando baixo, o aroma terroso prometendo um mingau quente para aquecer o corpo. Fora da cabana, Giovanni começava a colheita final das uvas, o som de suas mãos arrancando os cachos ecoando enquanto os colocava em um cesto de vime, o cheiro doce e maduro das frutas subindo no ar frio. O vento soprava mais forte, o som das folhas secas farfalhando ao redor, e o peso do cesto rangia em suas mãos calejadas enquanto ele trabalhava. O frio mordia seus dedos, e o som de sua respiração ofegante formava pequenas nuvens de vapor. O cheiro de terra úmida misturando-se ao das uvas. Ele sabia que o inverno seria duro, e o som de sua voz grave ecoava enquanto murmurava uma prece para uma estação menos rigorosa. Maria, enquanto isso, preparava a cabana para o frio. Ela selava as frestas das janelas com pedaços de pano e palha, o som do tecido sendo ajustado ecoando, o cheiro de lã úmida subindo enquanto trabalhava. O som de sua respiração lenta misturava-se ao crepitar do fogo, e ela empilhava cobertores extras nos colchões das crianças. O som da lã, sendo dobrada ecoando baixo, o peso do tecido um conforto contra o frio que se aproximava. O cheiro de fumaça dominava a cabana, e ela pendurava alho e ervas secas nas vigas. O som das cordas de palha rangendo, o aroma picante das ervas subindo como uma proteção contra doenças. Luca e Sofia ajudavam com pequenas tarefas. Luca carregava gravetos da pilha que Giovanni havia coletado, o som dos pedaços de madeira caindo no canto ecoando, o cheiro de resina fresca misturando-se ao da fumaça. Sofia juntava folhas secas no pátio, o som de suas mãos pequenas amassando as folhas ecoando, o cheiro de outono subindo enquanto as colocava em um saco para usar como isolamento no telhado. O som de suas risadas suaves ecoava, e o vento frio, que soprava ao redor delas, trazia o cheiro de terra úmida, um lembrete da mudança das estações. A comunidade também se preparava. Vizinhos se reuniam para compartilhar suprimentos, o som de vozes abafadas ecoando enquanto trocavam sacos de trigo e potes de azeite, o cheiro de grãos e azeitonas subindo no ar. Carlo trazia um saco de castanhas, o som do saco de linho sendo colocado no chão ecoando,
e o cheiro doce das castanhas misturava-se ao da lã encharcada de sua capa. Ele falava sobre a neve que poderia chegar, o som de sua voz rouca ecoando, e o peso de suas palavras pairava no ar. O cheiro de terra úmida, um lembrete das dificuldades do inverno. Rituais de proteção eram comuns. Giovanni caminhava até o vinhedo com um ramo de louro, o som de suas botas na terra gelada ecoando, e o colocava entre as videiras, o cheiro picante da erva subindo, enquanto murmurava uma prece antiga. O som de sua voz grave, misturando-se ao vento. Maria acendia uma vela em um altar doméstico. O som do pavio crepitando ecoando, o cheiro de cera derretida subindo enquanto pedia proteção contra o frio. O brilho da chama refletindo em seus olhos. O som de sua voz suave ecoava na cabana, e o cheiro de incenso que ela queimava misturava-se ao da fumaça, criando uma sensação de sacralidade. À noite, a família se reunia ao redor do fogo, o som do crepitar das chamas preenchendo a cabana, o cheiro de madeira queimada misturando-se ao do mingau que ainda aquecia na panela. Giovanni contava histórias sobre invernos passados, o som de sua voz grave ecoando, e o brilho do fogo iluminava os rostos das crianças que ouviam com atenção, o som de suas respirações lentas ecoando. O vento uivava lá fora, o som nas janelas um lembrete do frio, e o cheiro de terra úmida entrava pelas frestas, misturando-se ao da lã de suas túnicas. O inverno chegava lentamente, mas os camponeses estavam prontos. O som do fogo, o cheiro de comida e ervas, o peso das mantas, tudo era parte de sua preparação. Um ciclo que os unia à terra e ao tempo. O vento frio sussurrava promessas de neve, e a família descansava. O som de suas respirações um ritmo tranquilo. Contra a noite gelada, a primavera finalmente chegava às colinas da Toscana, trazendo consigo um calor suave que derretia os últimos traços do inverno. O som de pássaros cantando ecoava pelos vinhedos, um coro alegre que celebrava o renascimento da terra, e o cheiro de flores silvestres subia da relva, misturando-se ao aroma fresco de folhas novas que brotavam nas oliveiras. Giovanni acordava com o som de água pingando do telhado da cabana, o derretimento da neve deixando poças que refletiam um céu azul e limpo, e o vento que soprava pelas janelas abertas era morno, carregando o cheiro de terra aquecida pelo sol. A primavera era um momento de renovação, e os camponeses da aldeia sentiam o pulsar da vida retornar, um ciclo que os conectava à natureza. Ele saía da cabana, o som de suas botas na terra agora macia ecoando baixo, e respirava fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões com o cheiro de orvalho e flores. O sol nascente lançava uma luz dourada sobre as colinas, iluminando os vinhedos que começavam a florescer, e o som do farfalhar de folhas novas nas oliveiras criava um sussurro que parecia saudar o dia. Giovanni caminhava até o jardim, o cheiro de terra úmida e manjericão subindo enquanto ele se abaixava para plantar sementes de abobrinha. O som de suas mãos cavando a terra ecoando, o peso do solo fresco entre seus dedos um lembrete da promessa de novas colheitas. Maria juntava-se a ele, trazendo uma cesta de vime com mudas de tomate. O som do cesto rangendo enquanto o colocava no chão, o cheiro doce dos brotos misturando-se ao da terra. Ela plantava com cuidado, o som de suas mãos pressionando o solo, ecoando baixo. E o sol aquecia seu rosto, o som de sua respiração lenta misturando-se ao canto dos pássaros. Luca e Sofia corriam pelo jardim, o som de suas risadas suaves ecoando enquanto colhiam flores silvestres para decorar a cabana, o cheiro das pétalas subindo com cada movimento, o brilho das cores refletindo a luz da manhã. O som de suas vozes, infantis, misturava-se ao do vento, criando uma melodia que parecia dançar com a primavera. A aldeia inteira parecia reviver. O som de vozes abafadas ecoava, enquanto os vizinhos saíam de suas cabanas, o cheiro de fumaça subindo de lareiras, agora menos necessárias, e o som de portas rangendo misturava-se ao dos passos na terra. Carlo passava com um cesto de ovos recém-colhidos, o som do cesto de palha rangendo enquanto acenava para Giovanni, o cheiro de relva úmida subindo de sua túnica. Ele falava sobre os cordeiros que nasceram na semana anterior, o som de sua
voz rouca ecoando, e o cheiro de lã e esterco fresco pairava no ar, um sinal de vida nova na aldeia. A comunidade se reunia para um ritual de primavera, um agradecimento pela chegada da nova estação. O som do sino da igreja ecoava pelas colinas, chamando os aldeões, e o cheiro de incenso flutuava do interior, misturando-se ao aroma de flores que as crianças carregavam. Giovanni e sua família caminhavam até lá, o som de seus passos na terra ecoando, e sentavam-se nos bancos de madeira, o som do material rangendo sob seu peso. O padre abençoava a primavera, o som de sua voz em latim ecoando, e o cheiro de cera derretida das velas subia, aquecendo o ambiente com uma sensação de esperança. Após a missa, os aldeões plantavam uma árvore jovem na praça, uma tradição que simbolizava o crescimento. O som de enxadas cavando a terra ecoava, e o cheiro de terra úmida subia enquanto colocavam as raízes de um carvalho no solo, o peso da árvore sustentado pelas mãos de muitos. Maria espalhava flores ao redor, da base, o som de suas mãos ajustando as pétalas ecoando, e o cheiro doce delas misturava-se ao da terra, um presente para a natureza. O som das vozes dos aldeões cantando uma canção antiga ecoava, e o vento parecia responder, o farfalhar das folhas novas nas oliveiras, criando um sussurro que selava o ritual. De volta à cabana, a família celebrava a primavera com uma refeição simples. Maria assava pão com ervas frescas, o som da massa sendo moldada ecoando, o cheiro de manjericão e fermento subindo enquanto o pão dourava no fogo. Giovanni servia queijo de cabra e azeite, o som da faca cortando o queijo ecoando baixo, o aroma oleoso misturando-se ao do pão. O gosto da comida era leve e fresco, um reflexo da estação, e o som de colheres batendo em tigelas de madeira criava um ritmo tranquilo. O cheiro de flores que Sofia havia colocado na mesa pairava no ar, e o som do vento nas janelas abertas parecia aprovar a refeição. À tarde, Giovanni caminhava pelos vinhedos, o som de suas botas na terra ecoando, e observava os primeiros botões nas videiras. O cheiro de seiva fresca subindo enquanto passava a mão pelos galhos. O sol aquecia sua pele, e o som de sua respiração lenta misturava-se ao canto dos pássaros, um momento de reflexão sobre o ciclo da vida. Ele pensava no inverno que haviam superado, no trabalho nos campos, nas festas e nas tempestades, o som de sua memória ecoando em sua mente como o vento nas oliveiras. O cheiro de terra e uvas um lembrete de sua conexão com a terra. A primavera trazia esperança, e a aldeia toscana pulsava com vida. O som do vento, o cheiro das flores, o canto dos pássaros, tudo se unia em uma sinfonia que celebrava a renovação, um ciclo que os camponeses conheciam e amavam. As colinas da Toscana brilham sob a luz suave da primavera, e a aldeia descansa em um silêncio gentil. Você caminhou por este mundo medieval, acordou com o som de sinos ecoando pelas colinas, trabalhou nos vinhedos com o cheiro de uvas e terra ao seu redor, celebrou a colheita com o crepitar das fogueiras, enfrentou tempestades com o som da chuva no telhado e viu a primavera chegar com o canto dos pássaros e o perfume das flores. Este é o mundo dos camponeses toscanos, um mundo de simplicidade e conexão, tecido por mãos que plantavam sementes e corações que seguiam o ritmo da terra. Enquanto o sol se põe, imagine-se sentado em um vinhedo, o som do vento farfalhando nas folhas novas. Os camponeses deixaram seu legado. Em cada cacho de uvas colhido, em cada prece sussurrada, em cada história contada ao redor do fogo. Feche os olhos e deixe sua mente descansar nesse mundo perdido. Se você gostou desta jornada, comente abaixo. Qual história você quer ouvir depois? Inscreva-se para mais contos que o levam ao passado, perfeitos para relaxar ou dormir. Enquanto o vento sopra suavemente pelas colinas, respire fundo. E que seus sonhos sejam tão vastos quanto os vinhedos da Toscana.